O ministro das Relações Exteriores rebate as críticas dos Estados Unidos que acusam o Brasil de papaguear a propaganda russa e chinesa. De papagaio. Eu falo papagaiar. Você está papagaiando o discurso daquele país mais poderoso. Vamos lá. Eu também falo assim, papagaiando. Acho que eu nunca falei que alguém papagueia alguma coisa. Ou papagaia alguma coisa. Pai dos burros, nos ajude aqui. Papagaiar. Eu falo papagaiada. Papaguear. Que é tipo uma coisa que é mal feita. Ai, olha essa papagaiada. A manchete do Pablo está perfeitamente correta. Papaguear. Papaguear. Falar muito sem refletir. Falar muito sem refletir. Tagarelar. Exemplo, papagueavam descontraídamente. Falar ou repetir sem compreender o que diz. Isso. Então foi isso que o ministro das Relações Exteriores disse, né? Que o Brasil, ele rebateu as críticas dos Estados Unidos acusando o Brasil de papaguear a propaganda russa e chinesa sobre a guerra na Ucrânia. Para a Casa Branca, o posicionamento brasileiro é profundamente problemático e equivocado. Sem citar o presidente Lula, o porta-voz da Segurança Nacional americano, John Kirby, afirmou que o país não está olhando para os fatos e se equivoca ao sugerir que os Estados Unidos e a Europa, de alguma forma, não estão interessados na paz ou que compartilham a responsabilidade sobre o conflito. Em viagem à China e aos Emirados Árabes Unidos, Lula declarou que americanos e europeus estimulam a guerra ao ceder armas para os ucranianos e que Rússia e Ucrânia têm responsabilidades iguais sobre o tema. Ao ser informado sobre o posicionamento da Casa Branca, o chanceler Mauro Vieira discordou. Não, de forma alguma, não concordo de forma alguma. Não sei como, porque ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. O porta-voz europeu para Relações Exteriores, Peter Stano, também reagiu às falas de Lula e disse que a verdade é que a Ucrânia é vítima de uma agressão ilegal que viola a Carta da ONU e o Brasil votou junto com 140 países condenando o fato. Ontem, Mauro Vieira recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, um dos homens de confiança de Vladimir Putin. Os dois já conversaram 3 vezes sobre a formação de um grupo de países para tentar um acordo de paz na Ucrânia e o tema voltou à mesa. Na esfera internacional, abordamos os últimos desenvolvimentos do conflito em curso na Ucrânia. Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de amigos, de países amigos, para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. O Brasil criticou as sanções econômicas contra a Rússia e defendeu um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Já Sergei Lavrov afirmou que o Kremlin e o Planalto têm visões similares sobre a guerra e agradeceu os esforços em busca de uma solução para o conflito. O chanceler russo declarou ainda, em encontro com Mauro Vieira, que Moscou apoia a reivindicação brasileira de ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Abordamos a necessidade urgente da reforma da governança global, de modo a aprimorar a influência e representatividade do mundo em desenvolvimento. Não posso deixar de agradecer o apoio público reiterado da Rússia à candidatura do Brasil a membro permanente do Conselho de Segurança expandido. Na sequência, Sergei Lavrov se reuniu com Lula e o convidou para ir à Rússia. Auxiliares dizem que o presidente foi pragmático, levou para a reunião, por exemplo, a meta de ultrapassar os 10 bilhões de dólares em trocas comerciais com os russos. O Brasil tem interesse principalmente em fertilizantes e busca acordos nas áreas de energia atômica, agronegócio e aeroespacial. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, a visita de Sergei Lavrov é sinal de que a Rússia reconhece o Brasil como um mediador da guerra na Ucrânia. Lavrov, de alguma forma, ao visitar o Brasil, ao endossar um aperto de mão ao presidente Lula, reconhece a sua condição de mediador. Nada disto significa que o Brasil está dando razão para um lado ou para outro. O presidente Lula, falando bem típico da nossa diplomacia, puxou a orelha, deu um bom puxão de orelha nos dois briguentos. Eles estão errados os dois.
Eu vou discordar do professor de Relações Internacionais, porque embora não haja santo naquela região, a gente já falou sobre o assunto, não há nada que justifique uma invasão territorial com um bombardeio de áreas civis, de escolas, de igrejas, etc, etc, etc. E é isso que a gente está vendo acontecer na Ucrânia. Um massacre. Né? Dificilmente a Ucrânia, de fato, seria aceita na OTAN a ponto de a organização ameaçar a Rússia de alguma maneira. E veja, a gente entende todas as trapalhadas que foram cometidas pela OTAN, pelos Estados Unidos, as provocações dos Estados Unidos, a talvez até irresponsabilidade de Volodymyr Zelensky de se aproximar tanto de uma organização que só existe devido à existência da própria Rússia, né? Primeiro a União Soviética e depois da Rússia, mas nada disso pode justificar a ponto de colocar os dois líderes no mesmo patamar, uma invasão como a gente está vendo acontecendo na Ucrânia. E veja, a posição em busca da paz, em busca de uma solução no meio do caminho, é legítima. A assinatura da condenação à Rússia na ONU é digna de aplausos por parte do Brasil. O problema é que as palavras do presidente não vão nesse sentido, eles vão no sentido de colocar os dois em uma certa equivalência moral que não existe. Naquela situação específica, um é um agressor, o outro é um agredido, independentemente do contexto. De novo, não há nada que justifique o início da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial devido àquele contexto que se apresentava. Até porque, se os russos, usando aqui um pensamento bem simplista, tá? Se os russos abandonam as armas, acaba a guerra. Se a Ucrânia abandona as armas, acaba a Ucrânia. Não há uma equivalência entre os dois países. As palavras de Lula foram desastradas. Como a gente mostrou ontem, é possível você adotar uma posição legítima de neutralidade sem jogar o jogo de alguma das superpotências. E outra, o Brasil pensa demais, a gente falava fora do ar ontem, isso com a Ellen Brown. A gente interpreta demais as ações do Brasil dentro do contexto das superpotências. O Brasil está jogando o jogo da Rússia, o Brasil está jogando o jogo da China, quem critica está jogando o jogo dos Estados Unidos. Vem cá, o Brasil não pode ter as suas próprias opiniões? O Brasil não pode ter os seus próprios princípios? O Brasil é signatário do Tratado de Não Agressão. E o que a gente está vendo ali é uma agressão. Ponto final, independentemente da repercussão que esses fatos possam ter em Moscou, em Washington ou em Pequim. O que a gente está vendo é uma agressão e o presidente Lula foi desastrado nas suas palavras. Era perfeitamente possível ele manter um discurso ali de neutralidade sem provocar essa pequena para média crise diplomática entre as superpotências. Mas aí eu tenho uma dúvida, gente, de verdade aqui, porque o Megali ele entende muito mais de geopolítica e eu adoro ouvir quando ele trata desse assunto aqui, porque ele lê muito sobre, ouve muita gente que entende disso. É possível você se manter na neutralidade, que é o que cabe a um mediador? Se você condena firmemente os ataques promovidos pela Rússia, você já está adotando também um outro lado. Como ser mediador, indicar neutralidade, sem pender para um lado ou para o outro? Por exemplo, ao condenar ataques, você está pendendo para um lado. Procure o discurso do presidente mexicano a respeito do assunto. Ele também foi signatário dessa declaração da ONU. E quando o assunto foi parar na boca dele, presidente, tem certas coisas que um presidente tem que tomar cuidado para falar. Ele pode colocar, inclusive, na boca de um chanceler. Né? Ou de um documento qualquer. Mas é importante que ele não fale certas coisas no microfone. Quando chegou a ele tirou do colo. Ele tirou o assunto do colo. Basicamente disse, somos a favor de uma paz negociada, as maiores vítimas são a população, principalmente da Ucrânia, a economia daquela região, e pronto, não mais falou. Mas foi signatário, tomou decisões de bastidores e de gabinete que condenam a invasão da Rússia, como fez o Brasil. O que o nosso presidente deveria ter evitado são essas palavras que, no momento em que a gente está voltando a ser, para usar uma palavra da moda, um player internacional, faz com que o Brasil retroceda alguns passos importantes, né? Se colocando numa rota de conflito desnecessariamente entre as maiores superpotências mundiais. O problema aqui não tem sido as ações do Brasil. A neutralidade é uma posição legítima e defensável. Mesmo na época de Bolsonaro, o que a gente defendeu naquela época não era que o Brasil se posicionasse a favor de um ou a favor de outro. O que a gente criticou foi quando o presidente Bolsonaro, na Rússia, afirmou que o Brasil era solidário aos russos. E veja, a invasão não tinha nem começado ainda. Solidário a quem, cara pálida? Solidário ao dono do maior arsenal nuclear do mundo?
contra a Ucrânia, que não oferece ameaça nenhuma, que nem faz parte da OTAN e nem faria parte da OTAN? Então é isso, são as palavras que saíram da boca do presidente que causaram esse conflito todo, e não as ações diplomáticas do Brasil. Essas não, até porque são mais de 100 países que assinam. É porque quando você se coloca como neutro, você pode ser lido como alguém que não condenou as ações violentas por parte da Rússia. Condenou. Fica parecendo que a gente mantém em situações equivalentes para manter uma neutralidade. Isso seria ser neutro? O Brasil condenou. Ele está sendo neutro no sentido de não participar das sanções econômicas, de não suspender as negociações externas com nenhum dos dois lados. Essa é uma neutralidade. Se a coisa escalar para uma guerra mundial, bate 3 vezes na madeira, aí a neutralidade já não é mais uma alternativa. Mas se Deus quiser, a gente não vai chegar nesse ponto. O problema é que hoje, com base nas palavras do presidente, veja, com base nas palavras do presidente, né, no que ele disse, se houvesse essa escalada para uma terceira guerra mundial, o Brasil estaria lutando ao lado de China, de Rússia, de Índia, contra Alemanha, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Esse é o lado que a gente quer na nossa política externa? A questão toda é essa. São as palavras e não as ações do Brasil como nação. Os nossos ouvintes estão escrevendo demais para cá, tem gente dizendo, então o certo é guerra, é não fazer nada, não é nada disso que eles estão dizendo. A guerra é do Putin, não peço para que vocês voltem aqui no YouTube e ouçam novamente, né, o que foi dito aqui até agora, uma analogia bem boba, que aí colocando, só para jogar uma pimentinha no que a Sheila disse, a questão da neutralidade. Vamos supor que Megali e Sheila briguem. Vamos supor que o Megali todos os dias. Invada a sala da Sheila. Como todos os dias. E aí, todos os dias, exatamente. E aí eu quero me colocar como mediadora disso tudo. E logo de cara eu falo, não, o Megali tá errado. Como é que a gente vai sentar? Eu imagino que seja essa a questão da neutralidade, entendeu? Não, mas aí no caso eu tô errado. A partir do momento em que a pessoa quer sentar e mediar esse conflito, talvez ela tenha que se colocar numa posição vulnerável, criar uma vidraça ali, né? Se colocar embaixo de um teto de vidro para dizer, ok, eu vou ouvir os dois. Então não tô automaticamente ao lado da Sheila. Eu tô também para te ouvir, Megali. Por que você invadiu? Sheila, por que ele invadiu? Entendeu? Só que pra questão... você tentar dar, é claro, como você disse, né? Não é possível, é uma falsa equivalência, porque eles não são equivalentes. No que diz respeito à força militar, no que diz respeito a, prejuízos até agora e também a capacidade de parar com tudo isso nesse momento. Mas o Lula, ele tá se colocando, não tá escolhendo um lado dessa guerra e vamos bater aqui de novo, que não vai acontecer, tomara, mas ele tá se colocando numa posição central de eu vou conversar com vocês dois, vem aqui, né? Senta todo mundo à mesa. Eu imagino que seja isso, é um tanto arriscada essa estratégia, né, mas... Só que para a equivalência ficar mais perfeita, e não será perfeita, mas para ficar mais próxima da realidade, a Sheila teria de invadir a minha sala, a sala que eu não tenho, tá? A Sheila, que tem uma sala enorme de vidro com ar-condicionado, ia invadir a minha salinha lá, que é úmida, que tem um esfregão do lado, um monte de produto de limpeza, em que não tem cadeira, eu sento no chão. E também a luz tá queimada. A Sheila vai invadir essa sala, argumentando que eu tenho me aproximado muito de pessoas aqui da redação de quem ela não gosta e que eventualmente podem querer tomar a sala dela num futuro distante. Aí ela vai lá, invade a minha sala, me toca dali, rouba os brinquedos das minhas crianças que eu guardava lá e aí você fala assim, os dois lados têm responsabilidade igual nessa questão. Se eu disser pra todo mundo, o Megali tá certo, gente, vamos negociar? Você acha que a Sheila vai topar negociar comigo? Então. Só que pelo menos você vai estar tomando o lado do mais fraco, né? Uma espécie de fight the power. O que até agora não deu muito resultado efetivo na prática, né? Mas enfim. Gostei da analogia, cara. Deixa eu me atender em paz. A papagaiar também existe, viu? Também. Os dois são válidos. É a mesma coisa. Tá? É isso aí. Vamos em frente com outros destaques de hoje. Alexandre de Moraes vota para tornar réus os primeiros 100 denunciados pelos atos criminosos de 8 de janeiro. O julgamento começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e quem tem mais informação para a gente é o André Viana.
O ministro Alexandre de Moraes votou a favor de fazer com que 100 envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro se tornem réus. O julgamento do Supremo Tribunal Federal começou na madrugada desta terça-feira e analisa as denúncias contra 50 pessoas que foram presas no dia 9 de janeiro no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, após serem acusadas pela Procuradoria-Geral da República. Já as outras 50 pessoas foram presas em flagrante dentro dos prédios públicos da Praça dos Três Poderes ainda no dia 8. O julgamento está sendo realizado sem debate entre os ministros do STF, com os votos sendo feitos em um sistema eletrônico durante o período da sessão. Cada ministro vota se aceita ou não as denúncias da PGR. Outro assunto que está tomando conta das páginas de jornais, que coisa mais antiga, né? As páginas de jornais. Quantas pessoas? É que eu leio jornal de papel, né? Eu venho todo dia com o meu jornalzinho Só aqui. para voltar para outro tema, hoje tem um editorial pesado no Globo falando sobre essa questão aí do Lula, né? E aí, corroborando essa sua fala, viu, Megali? Que foi, de fato, algo bem desastrado, digamos assim, que pode ter consequências. Ah, mas o Globo é pig. Vamos lá, Sérgio Moro. Sérgio Moro reage depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por uma fala sobre Gilmar Mendes. Em um vídeo, o ex-juiz fala em comprar um habeas corpus do ministro do STF de Curitiba, Ângeles Fayer. A ministra Carmen Lúcia será a relatora da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador paranaense Sérgio Moro do União Brasil no Supremo Tribunal Federal. Após representação de Gilmar Mendes, a vice-procuradora-geral Lindora Araújo considerou que Moro cometeu crime de calúnia contra o ministro do STF. Na denúncia, Lindora diz que Moro imputou ao magistrado o crime de corrupção passiva, ao sugerir que Gilmar solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida em troca da concessão de habeas corpus. Moro negou as acusações e se disse indignado. Ele reclamou que não teve a chance de ser ouvido antes de ser alvo da denúncia. Fui surpreendido por uma denúncia pedindo a minha prisão, a prisão de um senador da República, sem sequer ter realizado a minha oitiva, para que eu pudesse esclarecer. Uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada. Bom, Sérgio Moro reagiu depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Em um vídeo, o ex-juiz fala, só para contextualizar aqui, em comprar um habeas corpus do ministro do STF. Ele parecia ter uma festinha, né? Uma festa junina, parece ou que coisa sim. parecida ali. Na cadeia da festa junina. É verdade, gente. É verdade. Mas é verdade. Ele tava na cadeia mesmo? Não, ele tava ali no entorno, alguém isso. foi preso, e sabe o negócio? Ai, Prisão pagaram não sei quanto pra sair. O contexto é esse, o contexto é esse, Exatamente. a prisão. Aí ele... Fosse um correio deselegante, um correio elegante, talvez ele falasse de outra pessoa. Isso. Entendi, eu não sabia que ele tava na cadeia. Tava. Bom, quem vai contar a história pra gente é... Não, já foi, né? Já foi. Agora a gente vai exibir o vídeo em que isso aconteceu. Exato, vai lá. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Tá, ele tá até com um copo de quentão ali na mão, pelo Sim, jeito. Ó, tá ele tava brincando. Tava. Agora essa brincadeira foi publicada. Essa brincadeira viralizou. Depois que viralizou, ele não se retratou. Então, para isso, temos o Aidar, né? Isso aí era uma brincadeira, obviamente era uma brincadeira entre amigos, mas pelo fato de ter ganhado corpo, ganhado as redes, atingido alguns milhões de pessoas, isso deixa de ser uma brincadeira e torna-se uma calúnia. Eu acho que o argumento a discussão é boa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rodrigo Aidar a respeito desse assunto e de outros. Para o cientista político Guilherme Carvalhido, a denúncia da PGR prova que toda reação gera uma reação. Toda ação gera uma reação, claro. Tudo aquilo que você fala sem uma comprovação direta acaba tendo o retorno daquele que recebeu aquela crítica dentro do processo jurídico de responder a isso. E aí, vindo da PGR, mostra que ali há uma relação do chamado Ministério Público em considerar que isso é concreto. E ele, sendo um senador, tendo o foro privilegiado, isso vai parar dentro do próprio STF para processo de julgamento. Mas, de fato, quando você observa ali o contexto, ou mesmo o vídeo, até mais completo do que esse trecho que a gente exibiu, e olha, veja, não tenho nenhuma simpatia por Sérgio Moro. Nenhuma. Aliás,
muito menos pela sua atuação durante a Lava Jato e tudo o que se descobriu depois dessa atuação do ex-juiz e atual senador. Agora, o contexto ali faz muito sentido que ele estava brincando. Ele estava fazendo uma brincadeira ruim, se é uma brincadeira de mau gosto, tudo isso pode ser verdade. Mas tratava-se de uma brincadeira, isso ficou claro ali, me parece, né? A gente vai ter de ouvir o Rodrigo Aidar para falar que consequências. Será que vai dar em alguma coisa mesmo? Porque tem cheiro dessas coisas que não vão dar em nada. O Sérgio Moro já veio publicamente dizer, olha, eu não estava ali ofendendo o Supremo, não estava ofendendo o ministro Gilmar Mendes, não era isso. Ele nem chegou a falar, foi tirado de contexto, né? Mas enfim, a gente deu aqui o contexto, era uma festa junina. Mas enfim, vamos ver no que isso vai dar e acompanhar já a análise do Rodrigo Aidar para falar sobre isso. E tem um lado interessante aí. Esse pedido foi feito pela Lindora, né? A subprocuradora. Lindora é considerada por muitos bolsonaristas como uma aliada do presidente. Eu não estou dizendo que ela seja, tá? Mas ela é considerada por muitos bolsonaristas e por muita gente da oposição alguém muito ligada ao ex-presidente e ao PL. E no caso de uma cassação de Sérgio Moro, essa vaga no Senado poderia cair no colo do Partido Liberal. Tá? Então tem todo esse lado curioso aí, interessante politicamente da história que a gente vai abordar também nos próximos dias. Bom, agora a gente vai para um assunto que evoluiu bastante desde o fim de semana, que é a extradição daquele homem acusado de estupro, de violência contra a mulher, de agressão, Thiago Brenan. Agentes da Polícia Federal devem viajar hoje aos Emirados Árabes justamente para trazer Thiago Brenan de volta ao Brasil. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Lucas Josino. Ele foi preso ontem, né, Lucas? Bom dia para você. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para o Megali, para a Sheila, para todos os nossos ouvintes. Ele foi preso ontem por volta das 3 horas de Brasília, num hotel de luxo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, pela polícia local. O processo tem andado rápido mesmo, mais do que a gente imaginava, viu, Carla? Mas tem um motivo, porque informações da polícia de Abu Dhabi davam conta de que o Thiago Brenan pudesse fugir para a Rússia, onde ele tem amigos, tem conhecidos, e já passou um tempo antes da pandemia. Então, por isso, ele foi preso ontem rapidamente. E hoje pela manhã, como você disse, agentes da Polícia Federal já embarcam com destino aos Emirados Árabes para trazê-lo sob custódia. 15 horas de voo, mais ou menos, de ida e volta. O Thiago deve ser preso, passado de mãos da polícia de Abu Dhabi para a polícia brasileira já no aeroporto. Então é bate e volta. Entre quinta e sexta-feira ele já deve voltar para o Brasil. E aí sim, aqui ele vai passar por exames médicos e vai ser encaminhado para uma unidade prisional. São 5 mandados de prisão contra ele. Vai responder por sequestro, agressão física, cárcere privado e estupro. Para o nosso ouvinte ainda que está se perguntando quem é esse cara, é aquele mesmo que você deve ter visto uma imagem no ano passado, dando socos, empurrando, chutes numa modelo, a Helena Gomes, que estava numa academia e apenas tinha negado que não sairia com ele, não ia sair com ele para jantar. E ele fez tudo isso. Ontem, inclusive, nós conversamos com a Helena, que nos disse que está muito mais aliviada, que pensa muito nas vítimas, nas outras mulheres que passaram por isso, em relação ao Thiago e também a outros agressores, que é preciso sim denunciar, porque a justiça sempre será feita. Carla, Sheila e Megali. Sem dúvida, Lucas. O Lucas volta ao longo do dia trazendo mais informações desse caso que muito nos interessa, né? Todas as atualizações aqui na Band News FM. E ontem a gente chegou a falar aqui no ar, né, sobre a possibilidade de o Estado ser ressarcido com os custos envolvidos para a vinda de Thiago Brenan ao Brasil. E é caro, uma operação cara. A gente perguntou para o Rodrigo Aidar, né, nosso especial. A gente encheu a paciência do Aidar entre ontem e hoje, né? Mas enfim, ele trouxe aqui a informação para a gente de que não necessariamente, que o Estado pode até pedir, mas não é uma regra, né? Então a gente não sabe como vai ficar exatamente nesse caso. Você verá essa solicitação. É difícil, porque faça uma comparação aí, Sheila. Você assaltou um banco. A Sheila agora invade. Olha lá, a Sheila agora rouba brinquedo de criança. Uma quadrilha formada pelo Pablo Fernandes, Dos meus. Exato. Pelo Lucas, pelo Sandro. Um bandido assim de alta periculosidade. Aí vocês vão lá, fazem um plano, tá? Roubam um banco, vão e se escondem em alguma toca aí num estado diferente e tal.
A polícia vai fazer diligências, vai investigar, vai empreender recursos. Quando você for presa, não vai chegar um boleto na casa do seu... não vai chegar um boleto lá pro Fábio, ó. Você vai ter que pagar aqui a gasolina da viatura, você vai ter que pagar as horas de trabalho dos agentes federais, né? Enfim, o Brasil tem recursos para isso. Isso pode nos soar injusto, mas as regras para o Thiago Brenan tem que valer para todo mundo. Eu gostaria muito que ele pagasse por essa viagem aí dos policiais até Abu Dhabi para trazê-lo aqui. Mas eu tenho a impressão que no nosso arcabouço jurídico e penal não existe tal previsão. Mas o Haddad vai explicar mais pra gente daqui a pouquinho. Por falar em arcabouço, depois de mais um adiamento, o governo deve entregar hoje o projeto das novas regras fiscais ao Congresso. Se aprovado, o novo marco vai substituir o teto de gastos. O texto estabelece que o crescimento das despesas seja limitado a 70% do avanço das receitas e prevê zerar o chamado déficit primário em 2024. Hoje é um dia bem importante, porque estarão todas as autoridades reunidas. Tem esse simbolismo no governo entregado, o presidente Lula entregar isso ao Congresso Nacional, aos presidentes das duas casas, governadores também estarão juntos. É uma cerimônia, a princípio, para tratar de violência nas escolas, mas vão aproveitar aí essa reunião, esse encontro, para também já fazer entrega simbólica do projeto das novas regras fiscais. Os detalhes chegam com Márcio Rocha. Depois de apresentar os detalhes sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ministério do Planejamento afirmou que as novas regras fiscais precisam ser aprovadas pelo Congresso para evitar que o governo fique sem recursos para fazer investimentos. De acordo com os dados divulgados, caso o atual teto de gastos seja mantido, o governo teria cerca de 24 bilhões e meio de reais para gastos livres em 2024, o menor patamar da série histórica. Por isso, as projeções inseridas na LDO levam em consideração a aprovação dessas novas regras, mesmo que o projeto tenha sido apresentado ainda sob as regras antigas. Para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, caso o atual teto de gastos seja mantido, programas sociais poderiam ser paralisados. Nós estamos falando do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, atualização de merenda escolar, recursos para manutenção de rodovias de estradas federais e daí por diante. De acordo com a LDO enviada pelo governo para análise do Congresso, somando o espaço atual com o espaço que seria aberto com as novas regras fiscais, o governo poderia gastar pouco mais de 196 bilhões de reais de forma livre. Ainda no Congresso, o presidente da Câmara quer votar até a semana que vem o projeto de regulamentação das redes sociais. João Pedro Melo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer aprovar a urgência para a votação da regulamentação das redes sociais no dia 26 deste mês. Para ele, as discussões sobre o assunto devem ser feitas dentro do projeto da Lei das Fake News. Lira comentou que os jovens podem estar sendo mal influenciados por desinformação e que uma das consequências pode ser a insegurança nas escolas. Para Lira, o Estado possui mecanismos capazes de coibir ações que podem influenciar negativamente o desenvolvimento de crianças e também de jovens. No Senado está nas mãos de Rodrigo Pacheco a proposta para regulamentar o uso da inteligência artificial e evitar abusos, como ocorrem nas redes sociais. A tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, como na organização do sistema de transporte público, no controle de pragas no agronegócio, por exemplo. Mas a inovação tem sido usada para enganar e se tornou uma discussão mundial. Alguns países como Alemanha, Canadá e China já contam com regras específicas sobre a inteligência artificial. Outros, como os Estados Unidos, ainda estudam o tema. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, que participou de um seminário em Brasília, o Brasil não pode perder mais tempo. Os danos e os riscos de danos que a inteligência artificial, sob suas várias formas e modalidades, já são muito concretos. Nós não podemos esperar que eles se materializem e que se agravem ainda mais. O presidente da Comissão de Direito Legal da OAB, Laura Schertel Mendes, a presidente, destacou que é preciso estar atento aos impactos da inteligência artificial. Esses sistemas, eles oferecem tantos desafios para os reguladores, é por isso que é tão importante que a gente debata o quanto antes a melhor forma de regular, não só esses sistemas, mas eu diria os impactos da inteligência artificial de uma forma geral. O objetivo da proposta enviada ao Senado é estabelecer princípios e regras para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no país.
Tribunal de Contas da União considera irregular o novo... Sabe aquele penduricalho que a gente falava ontem? Pois é. TCU considera irregular o novo penduricalho criado no Judiciário e propõe que o pagamento do benefício seja suspenso, autorizado pelo Conselho da Justiça Federal e chancelado pelo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O adicional por tempo de serviço, que estava extinto havia 17 anos, voltará a ser depositado de forma retroativa. Custo aos cofres públicos é estimado em R$1 bilhão e pelo menos 157 milhões de reais teriam sido pagos. O chamado ATS vai beneficiar pelo menos 2.000 magistrados federais que ingressaram na carreira até 2006. Em alguns casos, o pagamento, sério, gente, pode chegar a R$2 milhões para um magistrado só. R$2 milhões de adicional. São quase 2 décadas, uma década e meia uma década e 7 anos de retroatividade. Penduricalho prevê que a cada 5 anos de trabalho, os integrantes do Judiciário, que já ganham em média R$ 33.600 por mês, tenham um salário reajustado em 5%. E a medida pode gerar um efeito cascata, beneficiando quem atua nos tribunais de justiça dos estados, onde o pagamento do adicional já começou a ser discutido. Ontem, o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, alegou que apenas chancelou e reconheceu a competência de outro órgão, o Conselho de Justiça Federal, para tratar da matéria e não autorizou nem avaliou valores. O CJF, segundo ele, tem autonomia e função de supervisão administrativa e orçamentária. A Associação dos Juízes Federais, por sua vez, afirmou que a decisão respeitou todo o regramento legal, reconhecendo inclusive o direito adquirido à verba, com base em precedente do STF. Ontem o nosso Eduardo Oineg foi na mosca. Ele disse o seguinte: imagine, tô lendo, tá? O que o Oineg falou. Imagine você se juntar com seus colegas e resolver que a partir de amanhã, você e eles, todos, vão receber um benefício salarial qualquer. E aí, só porque você e seus colegas resolveram isso, seu patrão começa a pagar o benefício. Qual é a chance de acontecer uma coisa dessas? 0. Só que no serviço público não é 0. É 100% de chance de dar certo. Como nesse caso absurdo. E aí ele encerra mais tarde com a frase que vai na mosca também. Depois reclamam que a imagem do judiciário é péssima. Como é que você quer ter uma boa imagem agindo dessa maneira? Eu só acrescentaria aqui que não é o serviço público, é o serviço público de elite. É o topo do topo do topo da cadeia alimentar do serviço público, porque professores não podem fazer isso. Policiais não têm o direito de se unirem para criar um penduricalho ou ressuscitar um penduricalho extinto há quase 20 anos para eles próprios. Não podem. Carimbadores de uma repartição qualquer também não podem se unir para garantir esse benefício para eles mesmos. Mas os magistrados podem. Né? Recentemente, eles foram incluídos numa dessas reformas, aí não me lembro qual foi exatamente, e conseguiram sair sob o argumento de EPA! Não, para mudar a nossa situação, isso tem que passar pelo Conselho de não sei o que lá, pelo Supremo, ou seja, por eles. E assim ficamos. Para que a gente diminua a injustiça do topo da pirâmide do Estado brasileiro, a gente depende da boa vontade dos próprios beneficiados. Para acabar com o penduricalho de deputado e senador, somente eles podem tomar essa iniciativa. Isso. E para acabar com as mamatas do judiciário, somente eles podem ter essa boa vontade conosco. A gente não tem nenhum poder. A gente está completamente de mãos amarradas. Só que a gente não vê boa vontade. O que a gente vê vai no sentido contrário. É da criação de novas mamatas. Mais bonitas, mais lucrativas. Aquelas que fazem barulho na conta. Bum! 2 milhões. Não é dinheiro de troco. É justo. Isso vindo daqueles que são responsáveis, a rigor, eles não são responsáveis apenas por aplicar a lei. Eles são responsáveis pelo conceito de justiça no Brasil. Isso é justo, senhores? Por falar em conceito de justiça, ontem a gente fez a comparação com uma categoria que merece todo o nosso respeito e valorização, a dos professores. Professores, há menos de um mês, fizeram manifestações em 14 capitais aqui do país. E a luta é pela aplicação do piso nacional da categoria, né? E por um reajuste.
Apesar de ter sido aprovado em 2008 foi a aprovação do piso, esse piso não é cumprido ainda por todos os estados e municípios. 2008, a gente está em 2023 e os professores estão brigando para ter o piso respeitado por estados e municípios. Fui atrás aqui das demandas dos professores. Atualmente, um professor da rede estadual recebe um salário base de cerca de R$2.000. Estamos falando de salário base. Para funcionários administrativos das escolas que não têm um piso definido, o pagamento inicial é inferior ao de um salário mínimo. Então, havia um pedido da categoria para incluir aqui inspetores, que também fazem parte do processo educacional. São educadores também, não são os professores, mas fazem parte da comunidade escolar e, no entanto, ganham nem um salário mínimo em muitos desses casos. Enfim, há aqui diversos casos, quando você lê estado por estado, a situação do professor no Brasil é de calamidade. É de calamidade. E não consegue nem garantir o próprio piso. Enquanto isso, na outra ponta, a gente está falando de penduricalho milionário. É inaceitável. Não dá para aceitar esse tipo de coisa, não. Em frente, o MST deflagra uma nova onda de invasões a propriedades e a prédios do INCRA. As ações do chamado Abril Vermelho acontecem em pelo menos 7 estados. Lara Cursino. A Frente Parlamentar do Agronegócio afirma que as invasões de integrantes do MST demonstram uma conivência histórica com a impunidade e que não há direito na barbárie. Nesta segunda, foram registradas ocupações em todas as regiões do país, uma delas em uma fazenda da empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Pernambuco. Por nota, a Embrapa Semiárido disse que a invasão ocorreu em terras do patrimônio do governo brasileiro, agricultáveis e de preservação da caatinga e que a ocupação traz prejuízos consideráveis a produtores e agricultores familiares da área. Segundo o MST, o movimento iniciou nesta segunda a Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, dia em que completam 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 pessoas que reivindicavam a desapropriação de terras morreram durante a ação policial. 7h39 tem informação chegando ao vivo, diretamente de Brasília. João Pedro Melo vai trazer detalhes de uma operação deflagrada hoje, nesta manhãzinha de 18 de abril, né, João Pedro? Bom dia. É isso, Carla. A Polícia Federal deflagrou agora há pouquinho a 10ª fase da Operação Lesa Pátria. A ideia é identificar pessoas que participaram ou financiaram os atos do dia 8 de janeiro. Até agora estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e outros 22 de busca e apreensão em estados como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal. Quais são os fatos investigados? A questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, além de incitação ao crime. Segundo a Polícia Federal, essa operação, a Lesa Pátria, continua atualizando aí periodicamente o número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e também os números de foragidos. Todas essas pessoas, lembrando, são investigadas pelos atos do último dia 8 de janeiro. Ao longo da programação, todos os detalhes, né, também os nomes, conforme eles forem sendo divulgados, você vai acompanhar aqui na Band News. Rapidinho, o preço do aluguel de imóveis dispara e sobe mais de 17% nos últimos 12 meses no Brasil. A gente vai olhando de pouquinho em pouquinho a cada mês e não percebe quando olha esses quer dizer, percebe, né? No bolso, para quem paga aluguel, esses 17% caindo como uma bomba no bolso do brasileiro. É a maior alta acumulada desde 2011, segundo o índice Fipesap. Só em março, aumento de 1,75%. Em 12 meses, as maiores altas foram verificadas em Florianópolis, 36% em Florianópolis, em Goiânia, 31%, em Curitiba, 23%, Fortaleza, 22%, Belo Horizonte, 21% e no Rio de Janeiro, 20%. Em média, entre as capitais, o aluguel mais caro do Brasil está em São Paulo, R$ 47,00 por metro quadrado. Meu Deus, eu estava contando aqui no estúdio porque eu tenho mania de ficar vendo imóvel, né? Eu adoro, nossa, acho que eu sou uma arquiteta frustrada. E aí gosto de ficar vendo preço de imóvel para comprar, não que eu tenha dinheiro e não vou ter por 30 anos, por causa de financiamentos, e também aluguel para ter uma ideia de mercado e tal. Esses dias, olha, na última semana levei um susto enorme, porque não faz muito tempo que a gente falava, olha, em São Paulo para alugar um apartamento num bairro legal, um apartamento de 2 quartos, menos de R$ 2.500 você não consegue fazer, né? Você não consegue achar. Pois bem, eu tava circulando aí, né, pela internet, por esses aplicativos, R$ 8.000 um apartamento de 2 quartos, um apartamento normal, tudo bem, assim,
é um pouco mais amplo, mas não é numa mansão, uma coisa gigante, nada disso, uma cobertura. Não, é um apartamento de 2 quartos, com vaga na garagem, muito bem localizado, mas eu confesso que fiquei muito surpresa com esse valor. Para mim era algo que não acontecia em São Paulo. R$8.000 no aluguel. Vou perguntar aqui para os nossos ouvintes, né? Já que esse tema sempre chama atenção e sempre faz com que os nossos ouvintes participem, manda aí a sua mensagem com relação a preço de aluguéis e aí em todo o país. Olha, tem ouvinte falando, olha, Vila Mascote, 42 metros quadrados, 1 quarto. R$3.700. Vila Mascote, Zona Sul de São Paulo. É um bairro legal, mas não é exatamente o bairro mais valorizado da cidade, Eu né? tô passeando aqui pelo Rio de Janeiro. Nem fui ao Leblon, porque o Leblon é sacanagem, né? Vou a Ipanema. Pô, Ipanema é um lugar legal pra caramba, mas longe da praia. R$6.000. Um apartamento de 67 metros quadrados. Pequenininho, 2 quartos, né? Um apartamento padrão de classe média. Quer dizer, já era, né? Já foi um apartamento de classe média. R$4.500, um ovinho de 32 metros quadrados. Meu Deus! Na Rua Barão da Torre. Bem pequenininho mesmo. Quer dizer, bom, tô vendo aqui aluguel de 15 mil, de 30 mil reais para os apartamentos que ficam na Vieira Soto, mas aí também é impraticável, né? Uhum. Aí deixa pra lá. Aí é partista. Aí Estamos falando da vida real. Outro patamar. Meu Deus. Agora esse aqui não tenho o que reclamar com relação a imóvel, não, hein? Contrário. É Nova York. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, grande Megali, salva o São Paulo lá, rapaz, a coisa tá feia. E o Rogério Ceni, hein? O segundo maior jogador do São Paulo Futebol Clube, primeiro foi Roberto Dias Branco, mas agora não tá emplacando realmente como técnico, não é mesmo? E, rapaz, será que ele vai sair pela segunda vez do São Paulo Futebol Clube, um grande vencedor, amado pela torcida, mas o time não anda. Não é mesmo, Sheila Magalhães? Você que é uma grande palmeirense. E você, Carla Bigato, olha, uma terrível e maravilhosa torcedora da Portuguesa de Desportos. Vamos hoje ao placar rapidinho. Internacional vai ganhar de 2-0 do Metropolitanos. O Fluminense, talvez o melhor time em atividade hoje no Brasil, hein? Fluminense 3, The Strongest 0. Boca Juniors e Deportivo Pereira, 4-0 por Boca. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Galo vai dar uma ciscada aí porque tá mal lá, hein? Tá muito mal. Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 0. Independiente del Valle e Liverpool do Uruguai, 4-0 para o time do Independiente. E temos jogos também pela Copa Sul-Americana, né? O Bragantino, o Red Bull, pega o Oriente Petroleiro e ganha de 1-0. O News Old Boys da Argentina recebe o Blooming e ganha de 3-0. O Estudiantes de La Plata recebe, rapaz, esse, como é que chama mesmo? Taquari, 4-0 para o Estudiantes de La Plata, que outrora foi muito forte. Olha, veio Palestino, time que revelou um tal Figueroa, um dos maiores zagueiros do mundo de todos os tempos. E o Estudiantes Mérida vai perder lá do Palestino por 2-0. O São Paulo Futebol Clube recebendo o Academia Puerto Cabello. E esse jogo aí, São Paulo vai ganhar ou vencer. Se não jogar bem, ganhar bem, que eu acredito que vai acontecer, nossa, o Rogério Ceni vai acabar saindo do clube que ele tanto ama. O Santa Fé vai ganhar de 1-0 do Ginásio de La Plata. Santa Fé 1, Gimnásia La Plata 0. Grande abraço para vocês e muito obrigado.